Bem-vindos a esta nossa explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar direto nas narrativas fundamentais do livro de Gênesis. E olha, pode esquecer aquela ideia de uma leitura monótona de textos antigos, tá? A gente vai explorar o exato momento em que a história da humanidade dá uma guinada dramática e sombria. Vamos analisar a transição de um paraíso de perfeição para o primeiríssimo registro de violência da história humana. Nós vamos focar direto nos capítulos 3 e 4, entendendo como a queda no Éden e a rivalidade trágica entre Caim e Abel constroem, passo a passo, o retrato da origem das nossas falhas. Para entender bem essa trajetória, o próprio título já dita a direção. Gênesis vem do latim e significa nascimento ou origem. É literalmente o ponto de partida absoluto, sabe? Aquela fundação de tudo o que vem a seguir. E a narrativa já começa com uma transformação avassaladora. Imagina só, um estado de caos absoluto sendo moldado numa ordem meticulosa. Esse vazio profundo é progressivamente estruturado ao longo de 6 dias, até atingir o ápice num 7º dia, um dia de descanso e santificação. A grande mensagem base aqui é que a fundação da vida, de fato, exige que a ordem seja imposta sobre o caos. Agora, essa ordem recém-estabelecida fica concentrada num ambiente muito particular, o Jardim do Éden. Um lugar cheio de exuberância, diversidade de animais, árvores frutíferas. Mas espera aí, tem um detalhe crucial no centro de tudo isso. O relato destaca duas árvores muito específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa segunda árvore, nossa, ela funciona quase como uma bomba relógio silenciosa na trama literária, prenunciando que aquele paraíso abriga o elemento exato capaz de testar toda aquela ordem perfeita. A origem física dos primeiros humanos coroa essa construção perfeita. Adão é formado a partir do pó da terra, o que mostra uma conexão íntima, bem material, com o próprio solo que ele habita, percebe? Ao receber o sopro do fôlego da vida, a matéria inanimada ganha alma. Logo depois, Eva é formada a partir de Adão. É fascinante porque este é literalmente o último momento de harmonia intocada. A humanidade está ali, perfeitamente integrada à criação, sem falha, sem medo e sem qualquer ruptura. E é exatamente no auge dessa ordem que a narrativa joga o conceito que vai mudar o jogo todo. Sobre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a instrução divina é singular e super taxativa. Desta, o homem não poderia comer. Gente, é essencial entender que isso não é só uma restrição dietética arbitrária. Longe disso, essa regra é o dispositivo brilhante que introduz o livre-arbítrio na história. Para existir uma relação autêntica de confiança entre o Criador e a criatura, a obediência precisa ser uma escolha consciente, não um instinto programado. Ao colocar uma fronteira num mundo de total liberdade, a autonomia humana é estabelecida. Ter escolha significa ter a virtude de acertar, claro, mas, inevitavelmente, abre a porta para a capacidade de falhar. É a condição para a liberdade moral e também o abismo que nos leva aos eventos devastadores do capítulo 3. Chegamos então ao ponto de virada, a origem do pecado. A desobediência a essa única regra resulta na queda. É o momento exato onde a história muda de forma drástica e irreversível. Mas a genialidade literária e psicológica aqui vai muito, muito além do simples ato de comer um fruto. É uma verdadeira revolução na mente humana. O texto descreve que, no segundo em que a regra é quebrada, a ordem divina sofre uma fratura. Entram em cena a vergonha de estar nu, o medo irracional, o impulso de se esconder do Criador. Aquela intimidade plena do jardim é instantaneamente estilhaçada. Os humanos começam imediatamente a culpar uns aos outros, revelando uma ruptura profunda na psique e nos relacionamentos. Ao tentar definir por conta própria o que é bom e o que é mal, a humanidade introduz o pecado. E o preço cobrado por essa autonomia é a perda absoluta da paz interior. A relação com o divino é rompida e os seres humanos são lançados num mundo de mortalidade e trabalho árduo. E se a gente acha que as consequências se limitaram à expulsão do jardim, bem, o capítulo 4 nos traz de volta à realidade de um jeito bem abrupto. Aquela fratura original se espalha em cascata e se manifesta violentamente na primeiríssima geração seguinte. Os irmãos Caim, o agricultor, e Abel, o pastor de ovelhas. O conflito entre eles evolui numa velocidade assustadora. A narrativa conta que as ofertas de sacrifício dos dois são recebidas de formas diferentes, o que gera o primeiro registro literário de ciúme crônico. A gente vê a amargura de Caim fermentar em pura raiva. O pecado, que começou como um ato silencioso de desobediência por causa de um fruto,
escala vertiginosamente para a mais crua violência física. A tragédia narrada nas ações de Caim contra Abel carrega um peso conceitual imenso. Eles representam a escalada inevitável do caos humano após a queda. A lição estrutural do texto é super clara. Perder a harmonia com o divino resulta quase que de imediato em perder a harmonia entre as pessoas. O pecado não se limita a afastar a humanidade de Deus. Ele corrói a empatia e aliena os humanos uns dos outros. A desordem que começou quebrando uma regra acaba destruindo a relação primária mais básica da convivência, a irmandade. A inveja e o homicídio são desdobramentos diretos daquela fratura lá no Éden. Para ter uma ideia, o próprio chão, do qual o homem foi formado naquele estado perfeito, agora clama com o sangue de Abel. É um simbolismo fortíssimo da corrupção total do nosso ambiente e da nossa essência. Então, o ponto crucial que precisamos levar de tudo isso é o legado maravilhosamente duplo desse texto. Gênesis não é só uma explicação cosmológica sobre como o universo foi feito ou a origem biológica da humanidade. Em sua essência, principalmente nas passagens dos capítulos 3 e 4, é a exploração mais profunda de como a falha, o egoísmo e a consequência se enraizaram na experiência humana. Não dá para compreender a visão de ser humano proposta por esta obra sem abraçar essas duas frentes, sabe? A pureza de onde viemos, na ordem perfeita da criação, e a escuridão na qual mergulhamos através das nossas próprias escolhas, rompendo as ligações tanto com o divino quanto com o nosso próximo. Ao concluirmos esta nossa jornada e análise visual, deixa uma reflexão genuína no ar. Como essa estrutura milenar, de um caos que vira ordem, regras que estabelecem o livre-arbítrio, as falhas das nossas escolhas e uma irmandade tragicamente rompida pela inveja, como isso continua a ecoar de forma tão vibrante nas sociedades modernas? Esses conceitos primordiais ainda sustentam nossos maiores esforços para decifrar a complexidade da condição humana, a natureza do mal e a origem dos nossos conflitos. É uma história escrita há milhares de anos, com certeza, mas funciona como um espelho totalmente atemporal da nossa própria alma.